Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Damos continuidade com as entrevistas com os candidatos a vereadores aqui no município de Chapecó. Recebendo no nosso estúdio, temos a candidata pelo Partido Progressistas, Gabriele Curti, para se apresentar à nossa audiência e também apresentar algumas de suas defesas e propostas que pretende levar ao Legislativo. A gente lembra a todos que os candidatos têm um tempo máximo de 20 minutos para se apresentarem e o tempo ele começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Candidata, seja muito bem-vinda ao estúdio do Diário do Iguaçu. É um prazer estar aqui, Diário do Iguaçu, possibilitando aos candidatos, abrir as propostas, informar a população sobre as suas bandeiras e aquilo que quer trabalhar como proposta de trabalho durante a gestão daqui a 4 anos. Candidata, então, para começarmos a nossa entrevista, eu peço que a senhora se apresente para a nossa audiência, fale um pouquinho mais sobre você e também sobre a sua trajetória na política. Então, eu sou Gabriele Curti, chapecoense, nascida aqui em Chapecó, filhas de empresários do ramo de seguros, seu Luiz, Carlos e a dona Eloá, e esposa do Eliandro Lenger, que trabalha numa concessionária de caminhões, da DAF Caminhões, e mães da Isadora e da Amabile. Sou enfermeira, 18 anos, me formei na UNE Chapecó, sou especialista na área da saúde da família, sou enfermeira do trabalho e sou enfermeira auditora, auditoria em saúde. Fiz uma especialização nessa especialização neste tema. E sou pedagoga, professora dos cursos técnicos de enfermagem e professora universitária. E também tenho a formação de corretagem de seguros. E com relação à trajetória na política? Então, a minha trajetória política iniciou, eu já vinha acompanhando no Partido Progressista, de forma nos bastidores, e o ano passado eu fui convidada para participar como presidente do Movimento das Mulheres Progressistas. Vim com um trabalho diferente para poder fortalecer as mulheres na política e para que elas pudessem ter um pouco mais de espaço, além daqueles 30% que normalmente a gente vem trabalhando, para que as mulheres estejam na política, atuando na política. Então, eu tive essa oportunidade e estou licenciada agora para a campanha, mas venho desenvolvendo um trabalho de fortalecimento das mulheres na política aqui em Chapecó. Como é que está a campanha, a preparação e também o sentimento de concorrer pela primeira vez? Então, a minha proposta principal é transparência na gestão. Nós vemos de uma trajetória de transparência, de honestidade e de responsabilidade. E é isso que os jovens, que nós agora cidadãos chapecoenses queremos. Queremos uma moralidade na gestão pública. Nós precisamos de transparência. E eu, na condição de enfermeira, auditora em saúde, venho com essa nova proposta. Uma proposta de trazer aquilo que realmente é efetivo para uma gestão. A gente fala muitas vezes que as empresas familiares, eu falo um pouquinho, puxo isso para a minha empresa, que os pais, eles capacitam os seus filhos para fazer a gerência, das suas empresas familiares. E nós precisamos também ter pessoas que consigam gerir, o nosso município, que é essencialmente e fundamentalmente importante que essas pessoas sejam capacitadas para poder legislar, para poder fiscalizar e para saber o que é necessário para a população. Hoje, Chapecó chegou num patamar que é necessário uma gestão legislativa mais técnica. Nós precisamos saber o que fazer e aonde nós queremos chegar. Então, por isso que eu me coloquei à disposição, vindo dessa veia da auditoria, me coloquei à disposição para poder fazer um bom trabalho, um trabalho que realmente o vereador necessita fazer. Ele precisa ter consciência que ele é um fiscalizador e um legislador, e para isso ele precisa ter conhecimento, independente da área do qual ele tem essas especialidades, que ele tem esse domínio, mas ele precisa minimamente ter uma capacidade de aquilo que a população traz de necessidade, reverter isso em boas ações. Candidato, e quais são as
propostas que a senhora pretende levar para o Legislativo? Então, por eu ser formada na área da saúde e na área da educação, eu venho com uma proposta mais audaciosa no sentido da legislação. A transparência ela é muito importante no processo. Nós temos inúmeras licitações públicas na área da saúde que precisam ser observadas de forma mais criteriosa. E é nesse sentido que eu vou trabalhar. Vou trabalhar com a necessidade da população e isso está pautado diante das minhas metas e propostas de trabalho, onde eu tenho isso no meu site, que é o www.gabrielecurte11711.com.br, onde eu explico um pouco mais sobre cada tema. Mas o objetivo principal é que nós possamos fazer um trabalho transparente e realmente legislador e fiscalizador. As pessoas precisam entender que nós estamos com Chapecó em grande expansão e a Chapecó precisa de profissionais legislativos dentro da Câmara, né? A gente respeita a boa vontade de todos os candidatos, porém a gente chegou num patamar que não é mais possível sermos legislado ou fiscalizado por pessoas que não tenham o mínimo do conhecimento de sua área. A boa vontade é muito boa para o progresso de Chapecó, porém a gente precisa ser mais técnico na hora de promover ações públicas para as pessoas. Então eu tenho que ter esse conhecimento para poder fazer algo efetivo sim para a população. A senhora, como trabalha no setor da saúde, um setor tão importante que para Chapecó e também para todos os municípios e países, como é que a senhora avalia hoje a questão da saúde aqui em Chapecó e também melhorias indicadas? Nós precisamos avançar na saúde. A Chapecó vem crescendo exponencialmente e nós precisamos avançar. Temos muitos ainda gargalos para serem resolvidos e estou à disposição para, na minha posição como enfermeira auditora, eu tenho a possibilidade de apresentar ao poder público ações para melhoria. Então, por muito tempo venho estudando há muito tempo sobre esses assuntos, né? Sobre as leis que garantem o serviço público de saúde e a gente tem muito a avançar. Principalmente na área, nós vemos muito as questões das especialidades, que a gente fala muito que não é função do serviço municipal, né? Do serviço público municipal, e sim estadual e federal. Mas a gente minimamente precisa saber aonde buscar esses recursos, ter os nossos senadores, deputados federais e articular isso em prol de Chapecó. Chapecó chegou no momento que nós precisamos articular muito mais além. E as pessoas precisam disso. E as pessoas exigem isso, né? A comunidade chapecoense exige uma atitude mais técnica, mais assertiva para as ações. Então a gente precisa realmente trabalhar nessa questão, ir buscar, saber onde buscar e saber como fazer. Isso que é o principal, é o mais interessante de todo esse processo. Pode ser que as minhas propostas, né, que a minha proposta de trabalho seja mais rígida, né, nesse sentido, falando de forma mais rígida, mas a gente precisa sim. A Chapecó não tem mais possibilidade de adentrar pessoas que não estejam alinhadas com o crescimento de Chapecó. E a gente precisa, com as necessidades reais das pessoas. Eu tenho a vivência, né, de 18 anos dentro de consultório e eu vejo que as pessoas precisam de muitas ações de saúde. Principalmente, eu tenho na área do autismo, nas áreas das especialidades, como comentei antes, Chapecó, o município não tem uma responsabilidade nata, né, para as especialidades de média e alta complexidade, mas a gente pode articular. Isso que é importante. É saber aonde articular, é saber aonde pegar, aonde buscar esse recurso. E da questão das leis que a gente pode estar trabalhando para garantir os direitos dos chapecoenses aqui em Chapecó. Então Chapecó é uma cidade grande, é uma cidade que pode, uma cidade que tem recursos, uma cidade que tem dinheiro para promover mais ações em saúde.
E ela sabe, Chapecó sabe aonde quer chegar, né? Já tem um conhecimento, o Brasil inteiro conhece Chapecó, o mundo já conhece Chapecó, por diversos temas, diversas nuances. Chapecó precisa ser ponta, precisa ser exemplo, como foi exemplo na área da saúde em várias ações. E é isso que a gente precisa trabalhar. E eu, como enfermeira, eu sou servidora do município de Chapecó. Eu sou enfermeira nas unidades de saúde do município de Chapecó. Eu trabalho hoje na unidade de saúde do São Pedro. E já trabalhei em outras unidades de saúde e eu sei o que os pacientes necessitam e eu sei como fazer e de onde buscar esse recurso. Porque a especialização em auditoria, a especialização na área de saúde da família me deu essa bagagem para conquistar mais recursos financeiros para desenvolver ações efetivas aqui para a população. Candidata, e além dessas questões já mencionadas na área da saúde e também da transparência, tem alguma outra proposta ou alguma outra defesa que pretende levar ao Legislativo? Sim, nós precisamos na educação. A educação hoje é o alicerce de todo e qualquer conhecimento e crescimento humano. Precisamos sim atuar na educação infantil. Hoje a gente vê uma demanda muito grande dos pais trabalhadores que precisam colocar seus filhos nas escolas. O legislador, o vereador, ele precisa articular junto à gestão pública. Ele não vai criar vagas de creche, ele vai articular e vai colocar propostas possíveis para serem desenvolvidas pela gestão. Nós precisamos valorizar quem trabalha aqui em Chapecó, o trabalhador, a família trabalhadora. Hoje, uma família trabalhadora muito dificilmente consegue uma vaga integral para o seu bebê, para o seu filho. Claro, nós temos vaga até os 5 anos, né? Até os 4 anos, desculpa, até os 4 anos. Mas esse pai e essa mãe tem que fazer uma manobra exorbitante para poder colocar meio-dia no municipal, meio-dia no privado. Ou tira do municipal e coloca integralmente no privado. E nós precisamos garantir isso para os trabalhadores, né? A questão de garantir os direitos da criança com relação à alimentação é algo social. Nós precisamos garantir que esses pais trabalhadores tenham, sim, a garantia da vaga integral para os seus filhos nas escolas até os 4 anos. Depois, a gente vai trabalhar, estudar uma possibilidade para que essa criança fique na escola até os 10 anos de idade. Nós precisamos avançar. Chapecó precisa avançar. Não podemos ficar estagnados. Então, só pessoas que conseguem ter essa visão ampla é que vão poder articular e trabalhar para que as famílias trabalhadoras tenham esse direito garantido. Candidata, hoje olhando para o município de Chapecó, qual é o grande problema que você identifica e que precisa ser resolvido? O grande gargalo aqui em Chapecó? O que a gente vê é muito na área da saúde mesmo. E nos 2 pontos principais que eu falei, da educação e na saúde. As especialidades. As especialidades na saúde pública, né? Consultas especializadas, exames especializados. Eu tenho um compromisso e a gente tem uma conversa muito forte com os nossos representantes no governo federal, no governo estadual e federal, para que a gente busque recursos e busque a possibilidade de aquisição de equipamentos para que o município de Chapecó possa realizar esses exames. Nós temos profissionais dentro da Secretaria de Saúde que somente falta uma máquina especializada para poder fazer os exames, porque eles têm capacidade, eles têm competência, eles são especialistas nessa área. Então, vai do vereador buscar os recursos através do governo estadual e federal. Isso é muito importante, isso desafoga as filas. Isso é importantíssimo. Então a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. E para isso a gente tem que ter consciência de onde nós estamos e o que nós temos de capacidade profissional para ir buscar. Então eu acho que é o que mais... A questão dos atendimentos, né, na unidade de saúde. Eu tive a oportunidade de trabalhar no estado, na atenção primária, na gerência de saúde aqui de Chapecó. Isso me deu uma bagagem muito grande de conhecimento. E eu tenho uma proposta muito audaciosa para o prefeito
né? No sentido de que a gente vai conseguir atender os chapecoenses de uma forma mais humana e mais rápida. Já está sendo feito algumas ações, mas a gente, como eu disse, a gente pode melhorar, a gente pode avançar. E Chapecó cresce. Cada vez mais a gente tem muito mais pessoas que vêm morar aqui pela representatividade que Chapecó tem. Então a gente precisa realmente trabalhar com isso e o nosso pensamento precisa também ser de forma exponencial. Não podemos só somar, nós temos que exponenciar isso. Então é nesse sentido que eu estou aqui para representar Chapecó dessa forma mais técnica, de uma proposta de trabalho. Nós somos servidores públicos e nós precisamos servir o que realmente a população necessita. Então, eu vejo dos vários temas que eu tenho abordado, né, a questão dos autistas. Nós precisamos montar um conselho municipal dos portadores, né, do transtorno do espectro autista. E assim a gente vai poder alinhar muitas ações, que os pais hoje têm uma fila enorme, então a gente precisa avançar. Não podemos deixar mais 4 anos e pensando, não, eu vou fazer algo para você nesse tema. E passa 4 anos e não é feito nada, é tudo via judicial. Por que via judicial? Porque se é algo que o poder público pode, de forma inteligente, desenvolver. Então nós precisamos, de forma inteligente, como falei, desenvolver ações para a população. É essa a forma com que eu vou trabalhar, né? Então não tem outra forma se não for tendo conhecimento, buscando o conhecimento e de forma inteligente colocar isso em prol das pessoas aqui no nosso município. Candidata, e como a senhora atribui a função de um vereador? Como eu falei, o vereador ele é um fiscalizador do serviço e um legislador. Através da fiscalização, ele vai ter um conhecimento daquilo que é necessário para a população. Porque ele vai ver, se ele tem um conhecimento, se ele tem a capacidade de colocar um relatório que ele pede de um serviço público executado, se ele consegue reverter isso em um pensamento crítico para as ações efetivas para a população, ele é um bom fiscalizador. Agora, como é que nós vamos exigir de uma pessoa que vai lá fiscalizar, de um vereador que vai lá fiscalizar e que não tem esse pensamento crítico para isso? Então, é nesse sentido. Nós precisamos ser críticos, termos inteligência, consciência e saber o que nós estamos querendo para Chapecó e saber o que nós estamos querendo para a população de Chapecó. Então, o papel do fiscalizador vai trazer um conhecimento, o que está faltando, eu quero saber sobre tal tema e eu vou fazer essa análise. E a partir o legislador, o que é? É você extrair toda a informação de uma fiscalização para colocar um projeto de lei em pauta para ser votado. Esse é o papel do vereador. É você extrair de forma compreender isso, compreender as mensagens que uma fiscalização nos traz e trazer isso, converter isso em um bom projeto de lei para as pessoas na cidade, para que as pessoas tenham acesso aos serviços, sejam eles qualquer serviço de saúde, porque nós, através dos nossos recursos públicos, né, através dos nossos impostos, nós estamos depositando um dinheiro lá na conta. E o gestor tem que ser inteligente. Nós precisamos ter moralidade na gestão pública. Nós temos que ter transparência. Nós temos que saber como gerir o nosso município. E o legislador e o vereador, por ser legislador e fiscalizador, ele precisa ter consciência disso. E ele precisa saber o que fazer. Então, ele tem conhecimento dos recursos, ele sabe o quanto o município recebe e o quanto o município tem, e ele precisa promover ações efetivas. Mas ele precisa ter conhecimento. Então, é por isso que eu falo para as pessoas, quando eu vou fazer as minhas visitas, que o vereador, ele pode ser uma pessoa popular, mas a gente precisa ser uma pessoa técnica para gerir o nosso município. Nós não podemos mais o cara popular, o amigo, ele me cumprimenta, ele é sorridente, mas ele tem competência técnica para gerir o município. A gente precisa ter essa consciência e a população precisa disso.
Eu venho com o coração muito aberto. Eu tenho a vivência da humanidade, a experiência, né, da minha vivência lá dentro do consultório. Quem foi meu paciente sabe como eu atendo as pessoas, né? E eu quero usar toda a minha capacidade para poder fazer uma fiscalização correta, transparente e exigir, né? Fazer através e converter isso em leis para que o poder público realmente dê um acesso adequado às pessoas. E a gente precisa articular, precisa conversar, precisa estudar. O legislador, o vereador, o fiscalizador precisa estudar. A gente precisa... Poxa, para você ter uma profissão, você não precisa estudar? O vereador não é uma profissão. Ele é um servidor público. Mas para você ser servidor público e para fazer ações efetivas para as pessoas, ele precisa estudar. E eu estou aqui para isso, para promover e converter isso em ações efetivas e positivas e que os chapecoenses precisam aqui no nosso município. Candidata, temos poucos segundos para encerrar o tempo e eu deixo para você fazer as suas considerações finais. Eu venho hoje pedir o seu voto, através do seu respeito, através da sua confiança, para que eu possa realmente fazer o que é do papel do vereador. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas, para cuidar de Chapecó, para cuidar das pessoas. Só que nós temos que ter responsabilidade. Nós precisamos ter consciência de fazer boas ações. E eu venho hoje pedir o seu voto, a sua confiança. Gabriele Curti, cuidar de Chapecó, cuidar das pessoas é a minha missão. 11.711 é meu número, Gabriele Curti. 11.711, muito obrigada pela oportunidade. Candidata, eu que agradeço pela entrevista e até uma nova oportunidade. Esta foi a candidata pelo Partido Progressistas, Gabriele Curti, falando um pouco e se apresentando para a nossa audiência e também expondo as suas ideias e defesas de campanha. Em breve voltaremos com mais candidatos a vereadores aqui em Chapecó e para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.